18h18, nosso horário da live. Eu sou a Karina Brenner, eu sou estilista especialista em upcycling. E hoje, deixa eu pausar um pouquinho a música, peraí. Gente, tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, ok, pausei aqui. Sejam bem-vindos. A live de hoje vai ser sobre pedrarias. Como que tu vai conseguir pedrarias para produzir peças feitas com upcycling. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, na verdade, é quais são essas pedras, quais são os tipos de pedras, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação sobre as pedras. A Débora disse que tá tudo certo. Então, é isso aí. Pra te saber quais as pedras que geralmente eu uso no bordado de pedrarias. Então, como que a gente começa? Peraí. Eu separei aqui várias peças pra gente ir analisando, tá? Mas assim, a primeira peça que tu precisa saber, que é a base de tudo, assim, que é, sei lá, uma que a gente usa muito, é a miçanguinha. A miçanguinha, ó, ela é bem pequena, tá? As miçangas de antigamente, elas eram menores ainda. Às vezes a agulha para passar aqui tem que ser uma agulha bem fininha. Essas pedras aqui, elas eram de um colar. Eu comprei uma vez um colar que era cheio de pedras. E eu não usava aquele colar, eu tinha ele já há 1000 anos e eu precisava de pedras dessa cor. E assim foi. Adeus colar e pedrinhas para bordar. Eu acredito muito, né, que o upcycling ele tem a característica da gente prolongar a vida útil das peças. E muitas vezes um bordado é aquilo que vai dar aquele up na peça. Ele vai deixar a peça mais bonita, vai tapar um furo, um defeito, um queimado, um rasgo. A gente consegue fazer várias coisas e se ele for feito para durar e for feito de uma forma que tu consegue retirar ele sem estragar a peça, tu pode transformar ele diversas vezes no futuro. A primeira delas é a miçanguinha, que nem eu mostrei. Ó, posso até... Deixa eu colocar na minha mão. Eu não sei se a câmera... Ai, meu Deus! Se a câmera... Socorro! Pega ela assim tão pequenininha, mas tá aqui elas. A outra que a gente vai usar bastante, que eu uso bastante pelo menos, é o miçangão. O miçangão, ele é maior, tá? Geralmente, essas duas, elas são ou de vidro ou de plástico. A gente tem qualidades de pedraria. Como é que eu sei se a pedra é boa ou ruim, tá? Geralmente elas têm tamanhos, tu consegue ver se elas têm o tamanho irregular, é porque a qualidade delas não é boa. Se elas forem todas bem certinhas, no mesmo tamanho, no mesmo formato, bem redondinhas, é porque a qualidade delas é maior e interfere no resultado final do bordado. Como eu trabalho com upcycling, eu dou um jeito de usar inclusive as pedras que já não estão tão bonitas ou não, o formatinho delas não é tão legal, porque o nosso objetivo justamente é reaproveitar. E aqui, ó, esse aqui é o miçangão. Deixa eu segurar aqui. Esse aqui já até dá pra enxergar, ó, na minha mão. E ele pode ser de vidro ou de plástico. O buraquinho dele para entrar agulha também geralmente é maior. Se a qualidade dele for menor, também vai ter algumas que tu vai ver que o buraco é maior, outros é menor. E daí é mais difícil de enfiar a agulha. Tu também vai conseguir ver isso. Tem também... os vidrilhos, tá? Os vidrilhos, eles são parecidos com as miçangas, só que o formato deles é cilíndrico, mas ele, nas pontinhas, ele é cortado. É como se fosse um vidro cortado. E ele pode ser de plástico também. Ele tem um acabamento que não é uma bolinha redonda. Ele tem um acabamento... Deixa eu ver. Que fica... Ele corta, inclusive, a linha, né? Se tu não fizer o bordado direitinho. Aqui tem um que dá pra ver melhor. Ó, esse aqui da bolinha são as miçangas. E esse aqui é o vidrilho, que ele tem essa parte que realmente é
é reta, né? Ela corta aqui a linha. E ele pode ter também, às vezes ele não é 100% redondo, ele tem como se fosse umas curvaturazinhas, umas quininhas assim, que daí ele faz um efeitinho bonito também. Aí a gente tem a versão maior do vidrilho, que é o canutilho. O canutilho a gente consegue encontrar, ó, de diversos tamanhos. Esse aqui é um bem grandão, geralmente eles são menores. Geralmente eles são de 2 a 3 vidrilhos, assim, se for comparar o tamanho. E a gente tem também de vidro, de plástico, ó, esse aqui é de plástico. Esse aqui ele já é mais achatado também, ele não é tão redondinho inteiro. Então, tem diversos modelos, mas assim, ele geralmente ele é comprido. E daí tem diversos tamanhos e espessuras e também brilhos e cores, né? Todas essas pedrarias que eu tô falando agora tem diversos brilhos e cores que também vão influenciar no resultado final da nossa peça. A gente tem também o paetê, tá? O paetê, que muita gente confunde, ele é diferente da lantejola, tá? A lantejola, deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui tá cheio. Ó, aqui eu vou guardando as pedrarias. A lantejola, ela é essa que ela é côncava, que ela tem aqui esses detalhezinhos, ó, fazendo como se fosse uma conchinha, né? Esses quadradinhos aqui no meio é a lantejola. O paetê, ele é retinho, assim, ó. Gente, se ficar alguma dúvida, pode me perguntar. O paetê, ele é totalmente reto. Deixa eu pegar um mais escuro, que esse aqui não tá dando pra enxergar. Ele não fica côncavo, tá? E ele dá um efeito bem bonito. Ambos dão efeitos bem bonitos. Tem que saber usar e aonde usar pra não ficar feio. Porque tanto o canutilho... Ai, Jesus, não tá aparecendo. Tanto o canutilho quanto o paetê e a lantejola, eu acho que são mais difíceis de tu colocar no bordado e ficar bonito, tá? É porque eles são pedras que, dependendo como tu usa, ficam mais grosseiras. Então tem isso também que tu tem que avaliar e ir conhecendo, né? A gente tem os cristais, que daí seriam os cristais Swarovski, se for o chique, né? O caro, o bom, seriam os Swarovski. E tem também os que são de menor qualidade, que estão aqui. Sabia que estavam em algum lugar. Ó, deixa eu achar aqui os que são. Ó, esse aqui é um que ele é de maior qualidade, ele tem bastante brilho mesmo. E aqui eu tenho um, e ele, geralmente, ele é oitavado, assim, não sei se é oitavado que chama, mas ele tem ali um número X de partes que ele fica quadradinho, assim, né? E a gente tem os cristais que não são Swarovski e que daí eles são cortados diferentes, ele é um pouquinho mais arredondado. Vou colocar aqui, peraí. Ai, Jesus, achei que ia ser bem mais fácil mostrar elas. Ó, ele é mais arredondado. Deixa eu pegar os dois juntos aqui pra ver se tu consegue enxergar a diferença. Ó, esse aqui tem aqui como se fosse um disco voador e o outro é mais arredondado. Esse aqui é de menor qualidade, esse é de maior qualidade. E ele tem mais brilho, esse de maior qualidade. Aí, é bem importante saber a qualidade do material, inclusive para saber na hora que tu vai fazer, por exemplo, um garimpo numa roupa, num brechó, se realmente aquela roupa vale a pena tu pagar aquilo que é, né? Porque, por exemplo, eu já comprei vestidos que, se eu fosse somar só o valor das pedras, dava muito menos do que... Quer dizer, muito mais se eu fosse comprar, né, elas novas, daria muito mais do que o valor que eu paguei o vestido todo, com tecido maravilhoso, no brechó e que eu transformei. Então, se a gente conhece os materiais, tu consegue fazer um garimpo muito melhor, tu consegue otimizar, né, esse processo e economizar dinheiro também. Aí, tem as
pérolas. As pérolas, geralmente, elas podem ser de vidro, elas podem ser plásticas e elas podem ser também de pérola natural. Aqui eu tenho algumas pérolas que são de plástico, tá? Que é bem o formatinho de pérola, ela é redonda e geralmente essas de plástico elas descascam com maior facilidade, a de vidro tem maior durabilidade, a de vidro é mais pesada, a de plástico é super leve. E a pérola de verdade, ela é mais pesada ainda que a de vidro e muitas vezes ela é irregular e tu vê que o brilho dela é diferente. E tem diversas cores, né? Da natural são menos variedades de cores, mas da de plástico tem infinitas opções de cores. E aí a gente tem também as navetes. As navetes são esses que tem as garrinhas, que é como se fosse uma base de garrinha que segura a pedraria. Tipo joia, assim, tipo coroa. E daí tem esses aqui que são de uma qualidade não tão boa, mas tem alguns também que são de qualidades maiores. E a gente tem também os chatons. O chaton, ele é literalmente achatado. Ele não tem a garrinha, ele não tem a base, e ele é só o chaton e também pode variar o brilho. Aí, como que tu vai fazer para conseguir essas pedrarias? Então, tá? A primeira coisa que eu faria se eu fosse tu, bota aí no Instagram, nos stories, gente, quem é que tem pedrinha pra me doar? Porque assim, quase todo mundo em algum momento da vida teve a fase de fazer acessórios, de fazer bijuteria, de fazer esses colares assim, e parou de fazer e não teve coragem de botar fora, não teve coragem de doar e tá com aquele troço lá parado no armário. Então tu vai fazer, inclusive, uma ajuda pra pessoa. A pessoa vai ficar bem feliz em te dar esses materiais pra te poder fazer as suas criações. Por exemplo, esse colar aqui é um colar que provavelmente fui eu que fiz em algum momento da vida. O acabamento dele não tá muito bom porque, né, a pessoa não é especialista em acessórios. Eu devo ter feito isso aqui com 12 anos. Mas ele existe, né? E eu posso usar as pedrinhas pra algo se eu quiser. Também, né, faz uma limpa ali naquelas tuas bijus que já não tão legais. Faz uma limpa nas bijus dos amigos, das amigas, da família. E realmente pede, cara, vai vir muita coisa. Por exemplo, essa caixa aqui, inteirinha, são de coisas que me foram doadas. Justamente assim, né? As pessoas foram me dando, Karina, fazia bijus, não faço mais e tenho esse monte de coisa aqui parada em casa. Então, olha só, tem pedras lindas e tem pedras bem diferentes. E quando a gente trabalha com o upcycling, é interessante também. A gente tem que pensar que o nosso material, a nossa quantidade de material é restrita. Então, a gente tem que ser mais esperta na hora de fazer o desenho do bordado ou na hora de ir preenchendo ele. Isso eu vou ensinar no workshop em como administrar isso. Mas, por exemplo, outra coisa que tu pode fazer é aquilo que eu falei antes. Tu pode pegar e garimpar, inclusive, acessórios e bijus em brechós, mas aí tem que contabilizar e tem que saber o valor, né, das pedras para ver se realmente vale a pena, saber a qualidade das pedras, porque às vezes o colar vai ser mais caro do que a pedra se tu fosse comprar ela na loja. Então tem que fazer esse balanço dependendo de onde tu vai comprar também. Mas o legal de usar, por exemplo, colar de brechó, que já tá ali com as ferragens dele, não sei como é que chama isso, gastas, é que tu vai ter pedras únicas naquele teu bordado, né? Uma pedra que só tem ela e é isso. Então, vai deixar o teu trabalho ainda mais elaborado, ainda mais artesanal, ainda mais valioso e primoroso. E aí, também, outra coisa que tu pode fazer, além dos colares, que eu faço bastante, é tirar esses detalhes que tem em sapatos, sabe? Não sei se tu já fez isso, quem já fez isso me conta, mas eu tiro, porque às vezes o sapato tá velho, tá todo gasto, tá... Eu que ando bastante na rua, eu ando muito a pé, o sapato ele estraga muito fácil naquelas partes, principalmente na frente,
e acaba que abre buraco, sei lá. E daí sobra a pedraria tá linda, tá maravilhosa, tá intacta. Aí eu vou lá, tiro, geralmente tá costurado com alguma linha ou cola, mas é fácil de tirar. E tirei ali o material para poder trabalhar. Tem também coisas, por exemplo, esse aqui eu tirei de um vestido de brechó, sabe? Que eu posso aplicar em alguma coisa. Vou até fazer um colar aqui. Enfim, mas que eu posso aplicar em diversos lugares. Aqui que eu falei antes das pedrarias, Isso aqui alguém tava fazendo aquelas pulseiras de... Jesus, fazia muito tempo que eu não via esse tipo de pulseira. Eu adorava, usava horrores. E daí a gente tem também como conseguir esse tipo de material até indo nas lojas de pedraria e pedindo se eles têm sobra de alguma coisa, porque às vezes sobra ali só um restinho, um pouquinho, uma coisinha. Tu pode fazer isso com outras empresas também, empresas que tu saiba que trabalham com pedrarias, tipo, vocês têm pedraria para doar, porque geralmente é que depende do segmento, né? Mas, por exemplo, assim, sei lá, se é noiva, né? Geralmente eles vão ter ali um estoque grande de pedrarias de todos os tipos brancas pra poder fazer o quanto eles quiserem. Mas se é um lugar pequeno, que daí cada vestido, vamos supor, é uma cor e as pedrarias são muito coloridas, acaba que sobra e fica um troço assim. E daí vai da pessoa, né, da empresa querer separar elas ou não, porque dá um trabalho, né? E daí, às vezes, muitas das vezes, acaba que essas pedras nem são usadas em caso de emergência para alguma ocasião específica, porque não fica à mão, né? Então, sempre que eu não tenho nada para fazer, sempre que minha mãe não tem nada para fazer, a gente separa algumas dessas pedras pra já deixar tudo meio certinho à mão. Eu gosto de colocar nessas caixinhas aqui, porque daí eu consigo separar inclusive por cor. Fica bem mais fácil na hora de pegar o bordado e de criar também. Tem algumas que a gente consegue colocar em saquinhos, outras não. Tem também esses coisinhas de plástico que também eram de alguma coisa, talvez remédio. Não tenho certeza. E, além disso, o que tu pode fazer, tá? Tu pode, como eu falei, garimpar uma roupa em brechó. Pode ser até no teu próprio guarda-roupa. Eu já tive, sei lá, blusão que eu comprei daqueles de lã há 1000 anos atrás, que o blusão, nossa, qualidade péssima, o troço simplesmente começou a se desmanchar. Mas a pedraria que ele tinha bordado estava intacta, linda, maravilhosa. Eu tirei a pedraria e já bordei em outra coisa. Então, a ideia sempre é ir tirando de algum lugar e botando em outro. Vou dar um exemplo pra ti de algo que me dói o coração, que eu não sei como lidar. Ainda tô pensando em como resolver esse problema. Mas é essa peça aqui. Eu acho esse vestido, isso aqui é um vestido. Eu acho esse vestido simplesmente belíssimo. Ele tem esse bordado incrível, as pedrarias estão perfeitas. Porém, o tecido dele tá bem manchado. Bem manchado. Eu já tentei lavar ele várias vezes. Já tentei lavar só a mancha. Já tentei deixar de molho. Já tentei fazer um monte de coisa. E simplesmente o amarelo não sai. As partes manchadas não saem. Então, sim, tem pedras incríveis aqui que valeria a pena desmanchar para usar em outros trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão lindo, que eu ainda não tive coragem de mexer e ainda tenho esperanças que algum milagre aconteça e que eu consiga tirar as manchas dele. E tu vai encontrar muitas dessas coisas em brechó, porque tu não precisa desmanchar uma peça só pra pegar a pedraria dela, sendo se a peça estiver boa, estiver bonita. Mas o que vai acontecer muito é o que eu falei, do tecido tá velho, do tecido tá gasto, tá puído. Principalmente se é, por exemplo, um tecido de seda, que é natural, se ela não for bem guardada, bem higienizada, com o tempo ela começa a se deteriorar, ela começa a corroer, principalmente se ficar suor ali, desodorante, ela literalmente começa a se esfarelar, assim. Então,
tu consegue usar esse tipo de pedraria sem ter dó, porque tu pensa, tá, esse tecido aqui já deu o que tinha que dar, deixa eu tirar as pedrinhas aqui e vamos botar elas em algum outro lugar. Aí, o que acontece? Aqui, isso aqui eu tirei de um vestido que a cliente pediu pra tirar, que ela não queria o bordado, então eu já usei aqui, eu já desmanchei todo esse pedaço que eu já usei pra outros trabalhos, mas ainda tem mais um monte, é pedra que não termina mais. Paetê, sabe aqueles restinhos de paetê, ou lantejola, mas geralmente paetê, quando tu pega um retalho, por exemplo, de paetê, às vezes é um retalho que tu não vai fazer nada com aquele retalho, mas, por exemplo, ó, isso aqui fica lindo num trabalho, então assim, eu venho aqui e tiro os paetês, ó, às vezes nem é tirar, ó, tu puxa e eles caem, tem isso também. Mas tu consegue, inclusive, daí pedras ainda mais diferentes, porque quando tu vai comprar, às vezes não tem uma variedade muito grande de paetê, por exemplo, em loja. E o que eu ia falar antes é que pedrarias a gente mede por milímetro, tá? Caso alguém fique com dúvida, é por milímetro. Mas como é que eu sei quantos milímetros ela é? Pega a régua, a fita métrica e mede, porque às vezes tá escrito ali, é 5 milímetros e tu não faz ideia se aquele é o tamanho ideal. Então, é assim que tu vai descobrir. Tem que tomar cuidado também com as pedras que são coladas. Por quê? Porque as pedras coladas, tu provavelmente não vai conseguir colá-las de volta. O tecido vai ficar manchado quando tu desmanchar. Então, eu indico que se tu for trabalhar com esse tipo de material, que tu já vá consciente de que tu vai ter que tapar um monte de mancha depois, tá? E eu sempre digo, não quer dizer que não é pra te usar, pelo contrário, essa peça precisa da tua ajuda, mas tem que estar já com isso na cabeça, preparada psicologicamente pra não ficar chateada. Aí, ó, isso aqui que eu decotei, por exemplo, um vestido que era todo bordado. Aí, claro, o ideal é tu ir tirando as pedrinhas pra poder cortar e não estragar a tesoura, ou então ter uma tesoura só pra isso, só pra passar em cima desse tipo de coisa, pra não estragar ela mesmo. E aqui, nossa, olha a quantidade de material que tem. Tem 4 tipos de pedra. E geralmente a outra dica que eu te dou, como é que tu sabe se um bordado ele é industrializado? Vocês conseguem saber isso? Me conta aí. Às vezes as pessoas não sabem a diferença, ou sabem a diferença olhando aqui por trás, né? Olhando pelo avesso. Eu vejo, geralmente, se o bordado é industrializado ou se ele não tem tanta qualidade, pela quantidade de pedras. Por exemplo, eu olho aqui, tá, tem bastante pedra, mas não é bastante no sentido de quantidade, é bastante no sentido de variedade. Esse aqui, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4. Geralmente, esses bordados que são assim, bastantão, né, que não são bordados feitos à mão ali, com primor, com qualidade, ou então são bordados feitos à mão, mas com mão de obra escrava, eles são assim, eles têm 2, 3, 4 tipos de pedraria, e é isso. E daí quando tu pega um bordado elaborado, com mais tipos de pedraria, às vezes com mistura de tons, aí tu começa a perceber se aquele bordado tem maior qualidade ou não. Outra coisa que já me aconteceu é de doação. E daí é a mesma coisa, né? Tu pode pedir na cara de pau, na cara dura. Ó, cinto de fantasia também tem um monte de material. Então, esse paetê aqui tá lindo, por exemplo, mas o cinto em si não tá muito bonito. Deixa eu pegar aqui. Correntes é uma coisa que já consegui de doação, muitas correntes. Até essas correntes aqui, ó, que são correntes caras, essa aqui é uma corrente bem cara. Mas o legal dessa daqui, ó, essa é de menor qualidade e essa aqui é de maior qualidade. O legal dessa daqui é que tu pode cortar ela e usar só ela, tu não precisa usar a corrente inteira. Então tu bota ela ali só aonde tu quer que ela fique. E a outra coisa aqui pra gente começar aí pros finalmente, agora que vocês já sabem como conseguir material, é a questão de
de desmanchar, tá? Tem algumas peças que vão ser fáceis de desmanchar para tirar a pedraria, tem outras que vão ser difíceis, então tu tem que avaliar inclusive o material que tu vai usar para desmanchar, para que seja mais rápido, e daí tu vai ter que ver se tu vai querer correr o risco de estragar aquele tecido ou não. Às vezes não tem jeito, tá? O tecido até já tá estragado, então, né, vale a pena tu ser mais ágil, e tem outras vezes que é bom tu ir com mais delicadeza, assim, com mais primor. E na live de segunda, eu falei da primeira peça que eu tinha bordado, que era a peça que quando eu tava com dor de corno que eu fiz. E era essa aqui, ó. Isso aqui era uma almofada da avó. Aí aqui eu bordei pedrinha por pedrinha. Eu demorei assim, ó, sei lá, umas 3 semanas, um mês, sei lá quanto tempo pra fazer isso aqui, porque eu bordei uma por uma. Ele tá bem duro, assim, bem firme, apesar de não ter entretela nenhuma, porque eu realmente botei elas ali muito coladinhas. E eu fiz com aquela linha aqui, ó, de nylon bem fininha. Então tu puxa e ela começa aqui a se desmanchar. E aqui eu já andei tirando, ó, umas pedras, porque isso aqui era tudo fechado. Eu andei tirando umas pedras pra fazer outros bordados. Só que daí é engraçado, porque ela meio que perdeu o desenho quando eu bordei. Agora até tá dando pra ver as folhinhas e tudo mais, mas antes, quando tava completo, como eu não sabia direito escolher as cores e tudo mais, não ficou o resultado que eu queria. E o desenho que tava assim, nossa, dá pra ver muito o desenho. Depois que eu bordei, ele meio que sumiu, assim, ficou um borrão que tu enxerga uma flor aqui. Então também tem essa questão, né, de a gente conseguir demarcar o bordado, se a gente quiser demarcar, né? Deixar ele bem acabadinho. Aqui, ó, outra coisa que foi tirada de algum vestido, que tem uma variedade grande de pedras bem bonitas, bem lindas. Eu já quero botá-las em algum lugar. Geralmente esses tules que são bordados, tipo esse aqui, eles rasgam com facilidade. Então, a gente consegue reaproveitar esse tipo de material. Deixa eu pensar se eu esqueci de mais alguma coisa. Gente, se ficar com alguma dúvida, pode me perguntar, tá? E o ideal é que a gente sempre tente usar o máximo possível de materiais de reaproveitamento, de upcycling. Pegar de um lugar, botar no outro, ou pegar peças que estão paradas. Porque, assim, as pedrarias, inclusive, se elas ficarem paradas por muito tempo, elas começam a estragar, né? Então, o ideal é que a gente use elas. Evita sempre as pedras coladas. Como eu falei antes, eu tenho pavor de pedra colada. Eu acho que não fica um bordado bonito, não fica um bordado de qualidade, um bordado preguiçoso. E elas caem. E a gente quer um bordado que ele tenha qualidade, que as pedras não caiam. E que, como eu falei, a gente possa usar eles diversas vezes e que ele tenha durabilidade. Então, também por isso que eu queria deixar agora pro final da live Karina, eu não consegui um tipo específico aqui. Eu consegui miçanga, eu consegui vidrilha, eu consegui lantejola, eu consegui chaton, mas eu não consegui as pérolas, e eu preciso das pérolas para aula. Então vai lá e compra as quantidades de pérolas que a prof pediu. Bem assim, ou então para fazer a peça que tu for fazer. Por quê? Porque como a gente vai estar fazendo algo que realmente é para durar, realmente é para ser versátil, realmente é para ter um futuro, e tu vai poder, o dia que tu não quiser mais aquele bordado, transformar novamente, eu não acho errado tu pegar uma pedraria nova. Eu sempre digo, evita ao máximo, mas eu não acho errado. E é que nem o zíper, né? Tu vai deixar de arrumar uma peça, de deixar um vestido ou uma calça, ou enfim, o que for, um short novo de novo, porque tu não tem um zíper que seja de reaproveitamento. Não, tu vai lá, tu vai catar um zíper da cor, vai comprar ele e vai botar na peça e botar a peça e vender de novo. Então, assim, evita, mas pode. Então, gente, é isso. Espero que tenha dado pra entender, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em relação às pedrarias, pode me perguntar, tá? Que eu vou estar aqui pra responder. E quem quiser se inscrever no workshop, as vagas, que nem eu falei, elas são limitadas, então tu tem que te inscrever logo, porque eu não sei até quando vai ficar aberto, até, enfim, fecharem as vagas, mas são poucas, porque tem que ser bem limitado mesmo, pra eu dar conta de atender todo mundo.
E é isso, gente. Qualquer dúvida pode me perguntar, estou aqui. Beijos, boa noite e vejo vocês na segunda novamente. Beijo!